bem? Opa, então, peraí. Tava Não tá... tava tentando entrar pelo computador aqui, acho que ficou mais fácil pelo celular. eu acho que o computador ele não estava permitindo. Tudo Uhum. bom? Tudo Tá jóia, ouvindo bem? tudo tranquilo. Show, acho que o pessoal tá chegando aí agora. Beleza. Então, queria aproveitar o máximo do tempo, deixei bem pertinho das 7 horas. Tá jóia, tá jóia. Fala bastante. Tamo aí. Para todo mundo. Primeiro, né, coach, queria agradecer. Que Tá jóia. honra. É um prazer estar podendo fazer essa live com o senhor, né? Então, até para quem não sabe, eu queria falar, a gente não se conhece assim, pessoalmente. É uma das coisas boas, acho que esse momento aí que todo mundo está vivendo, uma coisa positiva que trouxe para a gente foi se reinventar um pouco assim. A gente não trabalhava com live e agora a gente está fazendo. Hoje é a nossa sexta live, né? O Gilberto fez as 5 primeiras. Agora a gente está tendo a honra de poder falar com você. Para mim E é o um Vitor, orgulho fazer parte desse grupo aí, né? Eu comecei a acompanhar as lives, eu conheço o Júlio, o Pacheco e o Vandinho. Aí assisti as duas lives, aí passei a seguir vocês. Eu falei, pô, que legal. Aí um dia você entrou em contato, pô, não, nem acreditei. Né? foi exatamente assim, bem assim mesmo. Estava acompanhando todas desde a primeira. Aí o Júlio e o Vandinho conhecem já pessoalmente, eu acho que devem jogar contra, né? Não sei, vamos ficar sabendo aí hoje. E então, obrigado novamente. Só me apresentar rapidinho, então, já que né, a gente está tendo esse primeiro contato agora. O Tony BBC é um projeto que começou em 2013 e eu entrei em 2014 como acadêmico, né? Que ele era um projeto começou como um projeto de extensão, ainda é atualmente. E eu e a Mônica, a gente chegou junto em 2014, ela como voluntária, eu como acadêmico, trabalhando com as categorias de 4 a 10 anos, que até aquele momento a gente só tinha do 4 ao 11, né? Bem no início. E o Gilberto ficava ali com o pessoal sub-11, a gente com as escolinhas. E aí, hoje, atualmente, eu estou trabalhando com o sub-11 ao sub-15. Então, 11, 12, 13, 14, 15, né? Do Estamos avançado, crescendo, né? que é a competição. Isso. E a Mônica E continua nos aí, menores. isso, e aí eu continuei, que eu me apaixonei pelas crianças pequenas. Não imaginava, né? Mas a gente se encanta e não tem como. E aí eu continuo com as crianças de 4 até 12 anos escolinha, né? Que foi a parte que ficou como projeto de extensão. O IBBC então se tornou um instituto, que aí tem as categorias mais avançadas, e o projeto de extensão que eu tô, que continua como Baby Basquete, né? Muito legal, muito legal. E antes de vocês começarem a fazer tanta pergunta, eu ia perguntar para vocês, como é que vocês se envolveram com um projeto do basquete, como é que vocês se envolveram com o basquete? Então, o primeiro momento foi como eu entrei na universidade, e aí eu entrei na educação física, apaixonado pelo basquetebol, né? Que fica aquele negócio que quer fazer. Então, eu fui na educação física principalmente pela modalidade, né? Mas ambos já jogavam, né? Ambos jogavam já numa escolinha lá em São Miguel do Oeste, que não é onde a gente mora atualmente. Mas ambos jogavam, então o amor pelo basquete sempre levou a gente a fazer a faculdade e aí a continuar trabalhando com basquete. Daí quando entrei na faculdade, a Mônica acabou se mudando para cá porque ela também estava prestando vestibular. E aí ela estava na esperança já de passar, mas ela já entrou como voluntária, assim, já veio junto no barco comigo, né? Isso. Por essa paixão. Então, até mandar um abraço pro pessoal da Basma, lá de São Miguel, que está aí vendo, que foi o nosso primeiro clube. Exato. Estão aí acompanhando. E foi pela paixão assim. Aí o Gilberto era meu professor na faculdade e ele acabou procurando pessoas que estavam interessadas, quem era do basquete e tal, da área. A gente estava bem no início ainda, mas entrou para aprender mesmo, aproveitou a oportunidade e a gente está aí até hoje, né? Ótimo. Bom, mas como a ideia é a gente falar do coach, certo, coach? Que você passe a sua experiência, a gente vai então aí começar com algumas perguntas para você. A gente pensou, a gente viu um pouquinho, né, que você me mandou um e-mail, tem bastante coisa aí, eu falei até, acho que vamos ter que fazer uns 2, 3 blocos de live. Mas quem sabe assim, acho que começar como a gente está fazendo um padrão, uma trajetória, né, do seu início do basquete, acho que como atleta tem bastante história também. E aí você
Pode puxar aí como prefeito. Então, primeiro vou falar bastante, mas a gente vai acabar assim, voltando atrás, que nem o último arremesso, né? Volta 4 volta um pouquinho. Timeline vai indo ali. Isso. Botar aqui uma linhazinha passando para lá e para cá. Mas o trabalho que vocês estão fazendo é sensacional. Eu vi o e-mail que você mandou hoje, o trabalho do projeto é sensacional. Eu já quero, de alguma forma, poder ajudar. Se a gente puder, depois a gente faz por e-mail, não precisa fazer pela live, entrar em contato com vocês, com o Gilberto, para poder ajudar o projeto a crescer. E parabenizar os dois que começaram como voluntários. Para mim, o segredo é esse. Todo mundo fala, como é que a gente faz? Vamos copiar os Estados Unidos, vamos copiar a Espanha, porque aqui na Argentina... Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é fazer. Exato. Depois a gente vê o quê? Se é para gastar muito tempo pensando, não, como é que faz? Fica todo mundo sentado tomando café, ninguém faz nada. Então, o trabalho começa com um voluntário. O Always Basketball, que a gente vai chegar lá, eu comecei com um trabalho voluntário, acabava a clínica, eu tinha dinheiro para comprar uma pizza, e era isso. E hoje é uma escola que a gente tem 9 times, a gente vai chegar lá. Então, primeiro, parabéns a vocês aí começarem fazendo isso com voluntário. E quem quer fazer, arruma um jeito de fazer, né? Não é que a gente dá um jeito. Então, vamos lá. Eu comecei a jogar basquete no Mackenzie, no Meia, que era uma grande escola de basquete lá. Na verdade, eu comecei porque o meu irmão mais velho, 4 anos mais velho que eu, era muito alto quando eu era pequeno. Parecia um jogador de basquete, aí ele entrou pro clube e eu era o irmão pequenininho que ficava sentado vendo treino todo dia, né? 3 vezes por semana ficava vendo treino. Aí o técnico começou a chamar para treinar. Eu tinha 9 anos. Aí treinava. Quando eu fiz 10 anos, o técnico falou, entra no time de 10 anos, não vai ficar treinando com marmanjo, né? Aí o nosso time lá era muito bom, o time do pré-mirim do Mackenzie. O mirim do Mackenzie foi campeão do Rio de Janeiro 10 anos seguidos. Eu tive o prazer de jogar, eu fui tricampeão, aí fui tetracampeão, fui pentacampeão. E aí passei pro infantil. Aí você joga 3 anos de basquete no Rio de Janeiro, perde 3 partidas na sua vida, quer dizer, o amor grudou ali, nunca mais acabou, né? Primeiro ano a gente jogou, não perdemos um jogo, então não é que precisa ser assim, mas o amor bateu que não soltou mais. E naquela época, o André Guimarães, que hoje é o gerente geral do Flamengo, né, o gerente de basquete do Flamengo, era da minha idade, a gente começou junto ali com 10 anos. Então, nós temos 3 campeonatos estaduais, não vale nada, né, de mirim, mas somos tricampeões cariocas de mirim juntos. Ali começou. Quando eu cheguei na categoria de infanto, o Mackenzie, por motivos financeiros, ia fechar as portas, né? No ano anterior acabou, 2 anos antes acabou o adulto, aí já não tinha o juvenil, o pessoal já estava querendo sair, porque você, jogando no Mackenzie, a sua ideia era jogar no adulto do Mackenzie. Aí fica difícil, na época, né? Eu sei que os tempos mudaram, mas não tendo um time adulto, o pessoal fica, onde é que eu vou jogar no que vem? Onde é que eu vou jogar no que vem? Aí eu tive a ser chamado pelo Miguel Ângelo, que foi técnico do feminino, campeão do mundo. O Miguel Ângelo, deixa eu botar aqui isso aqui para não passar. O Miguel Ângelo me convidou, ele era técnico do Fluminense, do Infanto. Aí fui jogar no... Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Okay. Mudou alguma coisa aqui. Aí me chamou para jogar no Fluminense. Aí você tá ali, eu era vascaíno, sou Vasco do coração. Eu estava num treino, assistindo o Vasco treinar, encontrei com o Miguel lá no treino do Vasco. O Miguel falou, não, quero que você venha pro Fluminense. Aí eu achei aquilo dele tá me chamando para jogar no Fluminense, dentro do Vasco. Eu achei, o cara quer mesmo que eu vá para lá, né? Aí me deu uma cutucada. Aí eu fui pro Fluminense, joguei infanto no Fluminense, joguei juvenil, comecei a jogar. Eu era o rato de praia. Eu morava muito longe do Fluminense. Eu morava 1h30, 1h30 minutos, 1h20 minutos de ônibus, 2 ônibus. Tinha que pegar um ônibus, saltar, pegar outro ônibus. Então não valia a pena ir para o treino e voltar. Então eu era infanto, eu chegava antes para treinar com o infantil, ficava para treinar com o juvenil para fazer valer a pena a viagem, né? Eu não ia ficar 1h30 de ônibus, treinar 1h30, ficar 1h30 de ônibus de volta. Então eu estava sempre no clube. E com uma história muito parecida com muita gente,
Eu ali no Infanto, era titular do Infanto, era sexto homem do juvenil, participava muito do juvenil, acabei sendo titular do juvenil. E eu ficava vendo o treino do adulto, torcendo para alguém se machucar, né? Vamos ver se alguém se machuca aí, se o técnico me chama. E uma vez o Tude Sobrinho, que era o técnico, ele falou, vem cá, ajuda aqui. E eu era armador, eu peguei a bola, vim batendo a bola no 5 contra 5 e chamei uma jogada. Quando eu chamei uma jogada, ele parou, peraí. Que jogada que você está chamando? Eu falei, não, a jogada é de vocês, porque... Vamos dar um exemplo, não lembro exatamente como. Na jogada, quando a gente fala jogada 3, o João vai para lá, eu posso passar a bola para ele. Você sabe a jogada do nosso time? Sei. Aí ele me convidou para ficar no banco um jogo e foi indo, né? Aí acabei jogando no Fluminense bastante tempo e fazia educação física, Universidade de Educação Física como vocês. Abri uma vaga para ser técnico da escolinha do Fluminense. Eu entrei, aí, 6 meses na escolinha, o técnico do Mirim mudou de cidade, teve que se mudar, foi para Minas. Aí eles falaram, você é o técnico da escolinha, assume o Mirim. Aí eu assumi o Mirim no final do torneio. E aí aquele amor todo que eu tinha pelo basquete como jogador se multiplicou como técnico. Aí eu cheguei numa situação que eu era mais técnico do que jogador. Eu era capitão do Fluminense, mas eu tinha mais prazer em ser técnico do Mirim. Uns 2, 3 anos depois, o Botafogo me chamou e falou assim, olha, a gente quer que você venha para cá para ser técnico e jogar também. Aí, jogar também. Se quiser jogar, você joga, mas a gente quer você como técnico. Aí eu comecei a ver que era o técnico, o jogador e o técnico. Aí foi trocando a situação. Aí depois um ano no Botafogo, o Grajaú Country me chamou e falou, mais ou menos, a história é mais ou menos assim, vamos supor que eu recebia R$10 para jogar basquete e 2 para ser técnico, né? Aí o Grajaú me chamou e falou assim, olha, a gente vai te pagar os mesmos R$12, mas a gente vai te pagar 10 para ser técnico e 2 para ser jogador. E aí, mas aí tem a carteira assinada, 13º, eu falei, não fala mais nada, sou técnico de basquete. Isso foi em que ano, Coach Vitor, mesmo? Desculpa, então, eu fiquei no Fluminense até 94, fui pro Botafogo em 1995, e aí em 96 eu fui pro Grajaú. Sou bem velhinho, cabelo branco aqui, ó. Eu tenho 48 anos. Experiência, isso sim. Sou de 1971. Aí, ó, apareceu a Cláudia Monteiro aí, de GCC, Grajaú Country Club. Né? Ela jogava lá na época. Ela era uma das depois de toda essa trajetória aqui no Brasil, né, no Botafogo e esses clubes que você citou, você saiu do Brasil, né? E foi em que ano isso? Em 1998, o consulado do Japão tem um projeto no Japão, tinha um projeto no Japão para trazer técnicos de fora para, desculpa o clichê, né, o jargão, mas era para pensar fora da caixa, né? Think outside the box. Então, o primeiro país que você foi o Japão, não foi os Estados Unidos? Não foi para o Japão. Me levaram para lá para ser assistente técnico de uma escola. E a minha função era treinar o técnico. Né? Porque a ideia deles é, se eu ajudar o técnico, o técnico pode ajudar vários japoneses. Sim. Aí era um projeto de 1, 2 ou 3 anos, projeto do governo. Eu fui para lá e falei, vou para o Japão, vou ficar os 3 anos. Não quero nem saber se é bom ou se é ruim, vou ficar os 3, não vale a pena. E voltar em 1 ano. Aí, nos 3 anos que eu consegui ficar lá, pelo projeto, a escola pública, que não tinha vencido o torneio estadual, eu tinha 28, tinha 31 anos. No meu último ano na escola, a gente venceu o campeonato estadual e aí fizeram uma abaixo-assinado para mudar a regra, querem que fique, mas é um programa do governo, não dá para trocar de regra assim. Aí uma escola particular foi lá em casa e falou, você quer ficar na sua escola ou você quer ficar no Japão? Eu quero ficar no Japão. Aí eles falaram, então tá bom. Então, se não der certo, se não mudarem o programa, que não vão mudar, você assina com a gente. Aí eu mudei para essa escola para poder continuar no Japão, porque eu gostei muito, e acabei ficando 8 anos nessa outra escola. E aí a gente foi campeão mais 3 vezes. Então foi muito legal. Você foi sozinho lá ou foi com a família? Quando eu fui para o Japão, uma das coisas que me favoreceu ter ido para o Japão era isso. Eu era jovem, tinha jogado profissional, que eles não queriam levar qualquer pessoa. Então eu tinha aquela bagagem de jogar o profissional. E não falava inglês
E não tinha mulher, não tinha filho, então era muito fácil. Eu tinha 28 anos, era muito fácil para fazer a mudança. Tanto para mim quanto para eles em sistema de organização. Né? Vamos trazer só um técnico. Aí, nos Estados Unidos, durante meus anos lá, eu conheci uma técnica de basquete no mesmo projeto Americana e nós éramos 36 técnicos estrangeiros de todos os esportes. Né? Tinha brasileiro com futebol, alemão com futebol, tinha chinês com ginástica rítmica, tinha um francês com handball, um programa muito legal. Aí, no meu segundo ano lá, teve essa reunião de técnicos estrangeiros. No primeiro dia, 4 dias no hotel, fazer não sei o quê. No primeiro dia, colocaram a gente sentados por esporte. E o basquete tinham dois treinadores, eu e uma técnica americana. A gente ficou sentado, batendo papo e não vou me alongar muito, mas daquela conversa até hoje, a gente casou e tem 3 filhos. Aí eu falei, ela é uma menina muito bonita, gosta de basquete, se aventurou no Japão como eu, tem muita coisa parecida aí. Então é essa daí. Foi meu caso, foi meu caso. Não dá para fugir, né? Ela foi pressão quadra toda. Aí eu falo para ela que eu marquei pressão quadra toda. Aí, como eu falei, uma coisa vai se relacionando à outra. No meu tempo, no Japão, um técnico brasileiro no Japão, não tinha muito contato sem ter Facebook, Instagram, essas coisas todas. Eu li um livro da Universidade de Syracuse, do coach Jim Boeheim, e eu gostei muito. Eu fiquei muito impressionado com as coisas que ele falou e tudo mais. Aí eu escrevi uma carta das antigas, né? Escrevi uma carta com selo e mandei para a Universidade de Syracuse falando, né, falando com o coach Boeheim, que eu gostei muito do trabalho dele, que eu não tinha conhecido nenhum, não tenho um jogador segredo do Japão, mas gostaria de conhecer pessoalmente o trabalho dele. Aí passou um mês, eu recebi um telefonema. A moça me ligou e falou, em inglês, nós somos da universidade aqui de Syracuse, o técnico gostou da sua carta. Eu, na hora, falei, olha só, daqui a pouco eu te ligo. Aí fiquei pensando, quem é que está passando o trote, né? Aí eu liguei para a federação, para Syracuse, ela atendeu, eu falei, são eles mesmo. Aí eles falaram que o técnico achou impressionante a minha vontade de aprender mais, né? Mandar uma carta que não sabia ser respondida. Eles abriram as portas para mim, eu fui lá, passei 14 dias com o time. O tudo pago por mim, não pagaram nada, não ajudaram em nada, para não quebrar nenhuma regra. Eu saí do Japão de férias, fiquei 14 dias com eles e assisti todos os treinos, assisti 3 ou 4 jogos para pegar todos os detalhes. E voltei para o Japão, fui campeão estadual. Ficamos em 16º nos Estados Unidos, no Campeonato Nacional. Aí eu mandei um e-mail, já tinha ficado amigo, mandei um e-mail e falei, vou ter que ir agradecer, vou ter que ir falar obrigado e aprender mais um pouco. Aí no ano seguinte eu voltei. Fiquei 12 dias no segundo ano, mesma coisa, aumentando o relacionamento. Voltei para o Japão, bicampeão estadual. Aí, quando chegou a época de ir para Syracuse pela terceira vez, o meu time já era bem forte no Japão, então a gente estava sendo convidado a participar de torneios, o torneio da Nike, o torneio daquilo, o torneio disso. Eu mandei uma carta para Syracuse, mandei um e-mail para Syracuse e falei, não posso mais ir, né? Meu time está muito ocupado. Aí eles falaram, se você não pode vir ficar com a gente aqui durante o ano, vem para o nosso camp, para o nosso summer camp, vem trabalhar no nosso summer camp. Aí eu passei aí para os summer camps e agora eu sou um veterano lá de 10 anos que eu trabalho no camp de Syracuse com eles. Aí vamos botar isso de lado, aí bota isso de lado. Aí a esposa sendo americana, os filhos começaram a crescer, quando a mais velha tinha 4 ou 5 anos, vamos se mudar para os Estados Unidos. Eu entrei em contato com uma escola da área, onde a gente queria morar. A minha esposa tinha um emprego aqui, que ela conseguiu um emprego aqui. A gente ia se mudar pelo emprego dela. Aí eu entrei em contato com uma escola. Eles me aceitaram via Skype. A gente fez a entrevista via Skype. Eu vim para cá, passei um ano com essa escola. Um barato. E depois de um ano eu fui convidado para ser assistente técnico da universidade que eu estou trabalhando agora e estou com eles até hoje. Só uma coisa, ali no Japão, coach, você trabalhava com alguma idade específica ou era... Eu trabalhava com dois treinadores, né? Você e sua esposa, no caso. Mas a gente morava em cidades diferentes. Eu conheci ela naquela reunião. Morávamos em cidades Aí diferentes. você estava sozinho. Eu fiquei em Nagasaki, na cidade de Nagasaki, e o meu trabalho era
eu fazia essa escola que eu trabalhei, ela tinha sido campeã, como eu falei, né, 28, 31 anos atrás. Então, eles falaram, vamos colocar ele ali porque ele pode, né, reerguer a escola. Vamos ver se ele consegue levantar a moral da escola. Aí eu trabalhava com o segundo ano, eu não sei como é que chama no Brasil agora que mudou aí, o segundo ano da escola, né? Ali os 3 últimos anos antes de ir para a universidade. Então 18, 17, 16 anos. Ensino médio. Primeiro, segundo e terceiro, né? Isso, primeiro, segundo e terceiro, isso. Olha só, eu sou fora do Brasil há tanto tempo, eu saí do Brasil em 98. Quando eu saí daí, se chamava o segundo ano. Era a escola elementária, a escola média e o segundo ano. Né? E aí agora ele fala, essa escola média. Eu penso que é molecadinha de 6ª série. Não, já trocou. Então era a escola média nos Estados Unidos, ali, 15, 16, 17 anos. Mas, isso. E é que, assim, uma coisa que a gente tem muito do projeto é que a essência, assim, que a gente vê, também um diferencial, que é o que o Gilberto e o William, que começaram em 2013, eles trouxeram lá da Carolina do Norte, né, da Score Academy, que era uma academia que tinha lá, que hoje é a BRA, do Rafael, que foi essa turma Baby, né? Uhum. Então também é uma grande curiosidade que a gente tem, em ver o mundo afora, como tem. Mas assim, já que você passou por todos os países, até a gente tem uma pergunta que é, na relação desses 4 países, Brasil, Japão... você não chegou a falar da Itália ainda, já podemos até emendar agora. Né? Olha só, então Itália, vamos voltar. Unidos. É tanto país que a gente até... a relação que você... Eu falei, é tudo entrelaçado. Aí, em 2012, no campo de Syracuse, veio um grupo de... Não, em 2010, no campo de Syracuse, vieram um grupo de italianos. 10 italianos, eles ficaram lá 2 semanas. O camp é 1 semana, mas eles ficaram 2 semanas seguidas. 2 camps seguidos. Uhum. Então a gente criou uma relação. Eu criei uma relação com os meninos. E a gente estava no mesmo andar, no dormitório. A gente criou essa relação por 2 semanas. Aí, no ano seguinte, quando eles voltaram com 22 jogadores. Aqueles 10 retornaram, mais os outros 12 jogadores. E todo mundo queria saber do Coach V, né? Me chamam de Coach V por aqui. E o diretor desse grupo falou, Vitor, eu estou impressionado com a maneira que você trata os meus italianos, meus meninos, como os meninos americanos respeitam você. Eu falei com os técnicos da universidade, todo mundo tem muito amor por você, muito carinho, muito respeito. Eu quero que você venha para a Itália para dar treino para a gente. Aí, em 2012, eu fui lá, passei 4 semanas com eles. Aí, eu gostei, achei que era legal, foi uma vez só. E ele falou, não, agora todo mundo gostou muito de você, você vai vir todo ano. Isso em 2012. Aí, em 2013, eu fui passar 4 semanas. O meu diretor, o meu contato, falou assim, você vai ficar 3 semanas comigo, no meu camp, e 1 semana com o camp de um amigo meu, que vai ajudar a pagar a tua passagem, qualquer coisa assim. Esse que eu fiquei 1 semana, nós criamos uma relação de irmão. E a gente começou a trocar muita ideia. O meu diretor, o meu mentor na Itália, ele infelizmente, ele morreu no ano passado, mas ele tinha 75 anos, então era uma distância grande para mim. E esse amigo dele, ele tem 38 anos, 39 anos, é mais próximo. A gente começou a se trocar muita ideia. Ele veio para cá no Natal para ver jogo de basquete. A gente falou, vamos fazer o teu camp da Always Basketball, que é uma escolinha que eu montei, vamos fazer lá. E então começou a crescer, cresceu de uma maneira tal que no ano passado eu trabalho 2 semanas para o camp do meu mentor, que ainda existe, mesmo ele tendo falecido, eu sou um dos diretores do camp lá, e eu tenho o meu camp, que se chama Always Basketball International, com esse outro, com o Francesco, que a gente traz técnicos do mundo inteiro para trabalhar com jogadores italianos. Então, eu agora, quando eu vou para a Itália, eu fico lá 6 semanas, né? Eu levo minha filha, levo minha outra filha, aí no outro ano eu levo meu filho, senão ficar 6 semanas lá sozinho é uma desgraça. Mas eu tenho E na Itália a gente trabalha de 6 a 19 anos, que já é um trabalho mais novo. E eu abri essa escolinha que se chama Always Basketball. E aqui eu trabalho do jardim de infância até a idade de conquista. Então aí consegui colocar todos os países juntos. Né? Que trajetória. Que volta ao mundo realmente, né? Como diz até a mamãe nossa, o Luan ali, que bagagem. Que bagagem. Que bagazinho. Não, e o meu sonho quando eu era mirim infantil era jogar no Harlem Globetrotters.
Né? Todo mundo queria jogar na seleção brasileira. Eu queria jogar no Harlem Globetrotters. Aí depois eu descobri, eu virei um Globetrotter, né? Eu passei Sim. não jogo no Harlem Globetrotters, mas virei um Globetrotter. Realmente. Meu pai é doido também pelo Coach, então voltando ao assunto ali da ideia, né, do professor Gilberto, junto com o professor William, eles foram então visitar, né, lá na Carolina do Norte, e aí voltaram ao Brasil com essa ideia de montar o Baby Basquete, né, que é começar com crianças pequenas, que é o que eu faço hoje em dia, que eu amo. E eu queria saber de você como que é o trabalho, tanto do Baby ou umas crianças acima, né, de 4 até 12 anos, como que é aí fora, seja Itália, Japão, Estados Unidos, e tentar trazer um pouco dessas realidades para a gente. Eu não consigo dizer qual é o melhor, qual é o pior, o mais certo, mas no Japão, uma coisa interessante, eu não concordo, mas é interessante, eles jogam um esporte. Se o menino joga basquete, ele joga basquete. Se o menino joga vôlei, ele joga vôlei. E eles treinam todos os dias. Não interessa se tem 8 ou 19 anos. Então, por exemplo, a escola lá é muito difícil, porque imagina você treinar o ano inteiro, 2, 3 horas por dia. Mas quando eu falo o ano inteiro, a gente tem treino dia 23 de dezembro. 23 de dezembro a gente treina. 25 de dezembro a gente treina. E lá não é católico. Eu tive um jogo dia 24 de dezembro. Então, eles começam na escola, no jardim de infância. Então, você vê, não sei se já viram aí no YouTube, mostra, o pessoal pensa que tem gente que pensa que é na China, tem gente que pensa que é no Japão, um opção de pequenininho, driblando a bola, aí dribla a bola pro lado de cá. A habilidade deles é gigantesca, porque eles passam muito tempo com a bola. Mas falta muita coisa, porque eles só jogam um esporte, né? A coordenação motora é só do basquetebol. E é muito didático, então não tem muita criatividade. Né? No Japão, você faz isso. Eu, dos meus jogadores que tenham habilidade, eu acho que o japonês é o melhor. O japonês de 15 anos é o que tem a melhor habilidade de drible. E a melhor forma de arremesso, porque é a intensidade do treinamento. Mas não é o que joga melhor. Não tem a ginga do brasileiro, ou a força do americano, ou a mistura da força e da ginga do italiano, mas o japonês é muito bom nos fundamentos básicos do esporte. Na Itália, é uma coisa que eu gostaria que fosse feita no Brasil, porque eles começam do baby, né? Tem aulinha para joga com bola pequena, joga com bola de meia, se for o caso, né? Não, pega e passa a bola com bola de meia. E aqui nos Estados Unidos, é uma coisa muito interessante, que todo mundo fala, nos Estados Unidos tem esporte na escola. Não tem esporte na escola, tem educação física. Né? O meu filho, por exemplo, o melhor exemplo é o meu filho de 12 anos, ele está na 6ª série, no 6º ano da escola. Se não fosse pelos clubes, ele ainda não teria jogado uma partida de basquete. Porque na escola não tem campeonato até a 6ª série. Começa na 7ª série. O que tem aqui são os times de AAU, os times da cidade, que treinam 1, 2 vezes por semana e jogam 2 vezes no final de semana. Mas começa aqui na região que eu moro, os Estados Unidos é muito grande, muda muito. Na região que eu moro, começa no 2º ano da escola. Então, ele é 8, 9 anos, eu acho. E aí tem a tabela baixa, a bola pequena, não tem andada, pode correr, não pode roubar a bola. Né? As regras vão mudando para isso. Mas não é na escola. A escola faz educação física. E essas realidades são todas de clube, de projeto? Como é que funciona? Não ouvi, fala de novo, desculpa. Essas realidades ali, você falou que era só na escola, né? Ah, tá, era só na escola, certo. Na escola dele, no clube, no caso, para jogar competições antes dos 12 anos, eles têm que estar num clube, senão ele não tem esse contato, né? Agora, uma coisa interessante aqui, o clube aqui, o clubinho, o time, não chama clube, chama o time, é o seguinte, o Alan pode ter o time do Alan. Aí o Alan vai na escola aí da cidade e fala, olha, eu quero alugar a quadra ali 2 horas toda quinta-feira. Aí o Alan chega com 10 crianças, treina, o time se chama time do Alan. Aí ele vai na sorveteria do Zé, falou, Zé, faz aí as camisas para mim. Aí é o time do Alan, atrás sorveteria do Zé. Pronto. E joga contra os amigos da Mônica.
e joga contra os alunos do Coach V. É o timinho, não é um clube. Não existe um clube com parede, com porta, com entrada, com banheiro, né? Por exemplo, a Oz Basketball, o endereço da Oz Basketball é a minha casa. Eu alugo a quadra da igreja, eu alugo a quadra da escola, eu alugo a quadra da cidade para dar os meus treinos e participo de torneios sempre na casa no campo onde tiver o torneio, né? No centro esportivo. Eu até fiquei com uma curiosidade no caso da Itália, que tem a turma Baby, né? Que eu acho que é bem parecido com o que a gente tem aqui. Mas lá não é na escola também, seria um clube separado. A Itália não, o pessoal, fala da Europa. Não posso falar da Europa, posso falar da Itália. Não sei como é que funciona na Alemanha, não sei como é que funciona na França. Na Itália, são os clubes que são muito parecidos com o Brasil, quando a gente fala clube, que tem a sua quadra, o seu nome, o seu mascote, né, o muro, o banheiro, né? E eles começam na idade que for e não tem corte, não tem. Eles têm o time A, o time B, o time C, o time que tiver, eles fazem e eles vão fazendo por nível. Então, uma coisa que eu, quando fui na Itália, fiquei impressionado era você tem o time de 12 anos. Aí tem o time que joga o campeonato excelência, o campeonato elite e o campeonato regular. Então, são 36 jogadores no mesmo time. Né? Então, né, imagina, eu sou do Rio de Janeiro. Eu falava, poxa, o Fluminense, na minha época tinham 14 times. Fluminense, Vasco, Flamengo, Botafogo, era incrível. Aí você vai na Itália, numa cidade pequenininha, tem 25 times. Porque não tem o corte. Você está no time C, você está no time B, você está no time A e vamos jogar basquete, vamos brincar de jogar. Isso, brincar de basquete. Vamos brincar de basquete. A questão ali do Japão que você falou, né? Eu queria saber de você. Você falou que não concorda, né? Mas a gente vê, eu tenho também lido, estudado um pouco sobre a questão do Canadá, né? Que eles trazem que a criança até determinada idade ela tem que ter a questão da experimentação, né? Diversificação, de fazer parte de várias modalidades. E nesse contexto, mesmo você não aceita, né? Não gostando, você estava nesse contexto, né? Isso. Eu quando cheguei no Japão, eu estava ali uma situação difícil para mim. Eu estava ali para ensinar, eu estava ali para mudar o sistema deles, mas é um sistema a gente fala, o sistema do samurai de 4.000 anos atrás. Uma coisa do samurai, da filosofia do samurai é a seguinte: o samurai pensa, se eu treinar todo dia, o meu adversário não pode ser mais forte do que eu, porque ele não pode treinar mais do que eu. Então, nessa mentalidade, vinha acontecendo o esporte no Japão. Então, treina, que você não dá oportunidade para o seu adversário ser melhor. E aí, o que você falou, aí o menino não sabe jogar um futebol, não sabe brincar de piquetar, não sabe dar um peixinho do voleibol, né? Então, fica muito complicado. Por exemplo, hoje no Brasil, se você pegar o time de 15 anos do basquete e um time de 15 anos de vôlei e falar, vamos fazer uma partida de futebol, vai ser divertido, vai ser legal. No Japão, eu fui fazer isso com a minha escola. Eu, com o time de basquete, desafiei o time de beisebol da escola para jogar vôlei. Mas em 10 minutos acabou, porque ninguém se divertia. Tá todo mundo ali, o que a gente está fazendo aqui? Ninguém sabe fazer nada, ninguém sabe dar um toque, dar um saque. Ninguém sabia fazer nada. Quer dizer, se você fizer isso no Brasil, se fizer isso na Itália, nos Estados Unidos, eles sabem jogar um outro esporte, sabem se movimentar, sabem fazer a brincadeira. E no Japão fica um pouco mais complicado. Mas aí, no caso, no Japão, nas escolas não tem educação física, já é direcionada para um esporte, então? Não, a educação física no Japão, e eu trabalhei em escola, acompanhei muito isso lá, a educação física é didática ao ponto de, vamos lá, ok, pessoal, 5 voltas na quadra. Ok, pessoal, agora cada 2 pegam uma bola e fazem 10 passes de peito. E acabou, você não vai aprender a jogar. Não vai aprender o esporte. Você vai fazer uma aula, 2 mais 2, 4. Beleza, passe, passe, passa. Dribla, dribla, passa. É muito didático, é muito estruturado para a nossa... Peraí, só um minuto. Deixa eu ver se vai dar melhor. Acho que também, talvez,
se pudesse também falar um pouquinho sobre, agora eu acho que sua escolinha, Então, tem uma idade específica também, né? isso. Eu aqui nos Estados Unidos. Então, aí tentei misturar tudo com esse conhecimento do Brasil, dos Estados Unidos, da Itália, um pouquinho, tanto do Japão. Eu, trabalhando na universidade aqui, eu tinha um horário livre depois da escola dos meus filhos. Aí a gente treinava no período da tarde e no período da noite. E eu tinha aquele meio ali vazio. Eu fui na diretora da escola e falei, ó, vamos fazer uma escolinha de basquete e para arrecadar fundos para a escola. A minha ideia, né, como a Mônica falou ali, vou fazer um trabalho voluntário. A minha ideia era, eu ia comprar camisa, bola, cone, bambolê. Os meninos iam pagar esses custos e o resto do dinheiro iria tudo para a escola. Aí a diretora achou um barato, a gente fez, eu pensei, ó, vamos chegar aí 20 meninos, 25 meninos, a gente faz 5 treinos, 5 quartas-feiras e acabou. Aí apareceram 71 crianças. Nossa. Aí eu chamei jogador meu, chamei outro técnico para ajudar, foi legal, fizemos. No último dia, os pais já perguntando quando é que vai fazer a outra, quando é que tem a próxima, quando é que tem a próxima. Aí passou um mês, eu organizei a próxima e eu já fiz, ó, vamos fazer terça e quinta, 2 grupos diferentes, foram 2 grupos de 50. Aí agora ó, tem que se organizar. E a escola, por um problema do imposto de renda, a escola virou para mim e falou assim, olha só, você está dando muito dinheiro para a gente. Você não pode, porque dá problema para o imposto de renda, parece que é lavagem de dinheiro. Então, vamos estipular um preço que você dá para a gente. Por exemplo, 20 alunos, 30 alunos, $10 de cada aluno seriam $300. Você dá $300 para a gente por clínica, o resto do dinheiro é seu. Aí eu falei, oh, peraí, não é mais voluntário, né? Posso começar a ganhar dinheiro. Aí eu fui montando isso. E eu comecei a escolinha no Jardim de Infância, que era basicamente uma aula de educação física com basquete. Você não vai dar um treino de basquete para um menino de 8 anos. Ô, Joãozinho, de 8 anos, vem cá, faz um step back. Ele não sabe nem amarrar o sapato. Não sabe, né? Eu passo mais tempo amarrando o sapato da criançada do que ensinando. Então, eram as brincadeiras lúdicas para começar a gostar do basquete. Então, eu falava para todo mundo, você quer aprender a jogar basquete? Você quer aprender a gostar de basquete, você vem para cá. Você quer aprender a jogar? Procura o clube de uma outra pessoa, procura um time de outra pessoa, porque aqui você vai se divertir. Então, e aí, com esse amor, com essa diversão, os pais foram se envolvendo, vendo o filho feliz e as crianças brincando. 3 anos depois, essas menininhas, esses meninos e meninas que eram da 2ª à 4ª série, Jardim de Infância, 4ª série, que agora estavam na 7ª série, os pais falaram, olha só, o time da escola não é tão bom. Você quer montar um time depois? Porque são várias escolas que tem aqui, né? E a minha escolinha tinha 3, 4 de cada escola. Aí, então tá. Então, quando acabar o torneio da escola, a gente monta uma equipe e vai jogar um torneio de AAU. Aí fomos disputar um torneio, todo mundo brincando, se divertindo, aquela felicidade toda. Aí de um time viraram 3, que viraram 6, que viraram 9 times. Como a mãe falou aí, devagarzinho. E uma coisa que eu tenho um orgulho enorme, ano passado, eu fui contactado pelo pessoal do Detroit Pistons e eles me convidaram, me falaram, você está entre um dos 3 melhores técnicos de Michigan para a categoria de base. Aí eu falei, um orgulho enorme, arrepio aqui, foi muito legal, mas como é que aconteceu isso? Aí eles falaram, olha, aconteceu porque a gente tem um grupo que vai ver os torneios, e no torneio a gente vê o jogo, vê como é que o técnico fala com as crianças, vê como é que o técnico reage com os árbitros, e a gente conversa com as crianças, a gente não conversa com o técnico. Vem cá, por que você gosta do seu técnico? O que o seu técnico faz que é legal? A gente pergunta para os pais, e às vezes a gente pergunta até para um outro jogador, pergunta para o jogador do Fluminense, o que você acha daquele técnico de lá? E aí eu não sabia de nada. E aí fui lá na quadra do Detroit Pistons, fizeram uma festa. Eu fiquei em segundo. Não vou falar que ganhei, né? Entre os 3 melhores, fui o segundo colocado. Mas não é votação, é pelo parâmetro deles. E quando eu havia conquistado esse prêmio, a nossa escolinha
tinha participado. Os times, na época nós tínhamos 4 times. Não, 6 times, desculpa, 6 times. Já tinha 6 times por 2 anos. Nós tínhamos participado de 6, 12, 18, de 18 torneios. E a nossa melhor classificação era um 2º lugar. Então, 18 torneios com as 6 equipes, um 2º lugar, e eu fui o 2º melhor técnico de Michigan. Quer dizer, não é aquele que o cara lá tá ganhando tudo, o campeão toda hora dá o prêmio para ele. Isso me deixou, dá até vontade de não ganhar nunca. Eu acho que encaixa um pouco com o que você falou no início do... ganhamos no Mackenzie, tricampeão no Mirim. Exato. Não vale mesmo para currículo, o que a gente tem que passar, que é a formação, né? É o que ele vai ser dali para frente. Eu acho que é um trabalho também que a gente vê muito em Santa Catarina, que eles fazem, né, esse trabalho de base que tem que ter. A turma da Mônica, do 4 a 10, é coordenação motora, como você passa ali para pegar o gosto. A gente bota a coordenação motora, tipo educação física, com o basquete como para pegar o prazer, o gosto para dali na frente. Exatamente. Se ele quiser seguir o método samurai. O basquete é um instrumento, né? Como seria, não o fim, né? No meio, né? Não o fim. Mas assim, pode falar. Não, se a Mônica gostou da frase, pode roubar. Se você quiser aprender a gostar de basquete, vem para cá. Isso. A gente aprende a jogar depois. Vou te ensinar a gostar de basquete. Aí depois não larga mais. Aí depois de gostar, malandro. Aí depois de gostar, pode virar um samurai. Quando estiver ali com seus 17, 18 anos, também se não samurai porque gosta. Porque tem o prazer de jogar. Sim, eu também penso dessa forma aí, né? Talvez por algum motivo também acabou não gostando, mas a criança vai estar bem desenvolvida, né? Do esporte que ela for querer praticar depois, acho que isso é fundamental. Uma coisa que tu falou agora, acho que pode encaixar com uma pergunta que eu coloquei aqui, que é uma coisa que eu comecei a trabalhar depois de um tempo, de ver vários treinadores, que a gente sempre tem muita coisa para aprender. Eu ainda muito mais, estou ainda no início da estrada aí, mas é sobre a filosofia de treinador. Que a gente está falando sobre a questão de como tratar com a criança, como falar no jogo, no treino. Eu botei aqui uma pergunta: se for comparar a sua filosofia de treinador hoje, Vitor, com a que você tinha no Brasil, ali no Fluminense, no Botafogo, né? Não, pois é. Mudou alguma coisa ou não mudou? O que mudou? Não, eu tô vendo aqui, né? Tem vários ex-jogadores aqui fazendo comentário, tô dando, né? Eu tô falando com vocês no celular e atrás tem um computador que fica mostrando as conversas. Mais fácil para ler no computador do que ler aqui no celular. E tem, por exemplo, o Anderson Silva, que falou: orgulho de ter sido treinado depois de jogado com o Vitor. Fui técnico e depois jogamos juntos. Na época que comecei a ser técnico, eu tinha 10 anos a mais. Eu tinha 20 anos e treinava o Mirim. Então, quando eu tinha 25, 26, 27, a molecada tinha 17, já dava para jogar junto, né? Foi um prazer ter jogado junto. Mas eu, no início, normalmente, quando eu comecei num clube como o Fluminense, você joga... vamos ganhar, vamos ser campeão, né? Treinar para quê? Para ser campeão, né? Tem times que tem esse grito de guerra e você se envolve, é a cultura que você aprendeu, né? Por exemplo, o menino do Japão não sabe que treinar todo dia faz mal, é a cultura que ele está ali. Então eu tinha no fundo a ideia de vamos fazer isso para ser campeão, vamos fazer uma jogada X que dá para ser campeão, mesmo que o jogador não sabe por que a gente está fazendo a jogada, né? Então é isso que eu comecei a mudar no meu primeiro ano no Japão por causa da língua. Eu não podia, eu ficava frustrado porque o meu jogador não sabia fazer aquele truque para ganhar a partida. Eu falei: então, em vez de eu me preocupar em aprender isso, que tal me preocupar em ensinar ele a driblar, passar e pensar por ele mesmo? Se eu conseguir fazer ele pensar por ele mesmo, eu não preciso pensar por ele. Consequência. Dar resposta, sim. Exatamente, porque eu no Fluminense, eu assumo que no Fluminense, que foi para mim o início da minha carreira muito boa, tive uma base muito boa com o René Machado, que era supervisor técnico, ele me botou embaixo do braço, me ajudou muito, mas eu tinha o meu pensamento voltado para: se eu não ganhar, eu não sou bom. E já no meu primeiro ano no Japão, isso já mudou para: eu não preciso dar a resposta para o jogador, eu tenho que dar a condição dele responder.
né? Eu tenho que dar as ferramentas para ele fazer. Eu não posso entregar a mesa pronta, né? Eu vou dar a chave de fenda, o martelo, o prego e vou ensinar para ele como é que faz. E ele faz a mesa que ele quiser. Não vai fazer a minha mesa, né? Ele faz a mesa, faz lá o produto que ele quiser. Então, foi isso que mudou muito. E aí eu tive um sucesso enorme no Japão, né? De não ter ganho um torneio 31 anos, foi campeão estadual. Os meus últimos 4 anos no Japão, a gente não mede como o técnico é bom por vitória ou por derrota, mas nos meus últimos 4 anos no Japão, nós vencemos 122 jogos, perdemos 9. Alguma coisa funcionou. Tá? Assim, a gente não pode deixar nenhum dos dois de lado, eu penso, né? Então, assim, Exatamente. não, tem um caminho, a gente às vezes quer já de cara dar o resultado, eu acho que dessa forma, com a gente preparando ele como completo um atleta, né? A parte técnica, mental, física, motora, tu preparando ele, lá na frente, que daí é os últimos anos que você teve, vem os frutos, você vem colher os frutos do trabalho, que daí são as vitórias, isso, que já era o pessoal de 17, 18 anos no último ano da escola, né? Que a gente está brincando de falar samurai, que já podia. Mas chegou ali, os meus times no Japão, no meu primeiro 2 anos a gente não ganhou muita coisa, ganhou no terceiro, aí eu mudei de escola, começou o trabalho de novo, e eu sempre falo para todo mundo, os times foram muito melhores no momento em que, quanto menos eu falava durante o jogo. Porque quanto menos eu falar durante o jogo, foi o que eu mais falei durante o treino. E chegava no jogo, a molecada, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Né? Era legal que às vezes um outro técnico pedia tempo e eu não tinha nada para falar. E eu chamava um jogador e falava, vem cá, alguém está vendo alguma coisa? E sempre era 2, 3, 4. Não, olha só, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer aquilo. E eu já ia me afastando com um sorriso enorme. A molecada, eles sabem jogar, eles podem se organizar. E um prazer enorme que eu tenho é que dos meus 3 últimos times no Japão, hoje tem 5 treinadores de escola no Japão. Eu até levei um para a Itália comigo, porque eles se tornaram professores de educação física e técnicos do basquete, e eu tenho total... Olha só, né? Confio neles muito, porque eles fazem a molecada pensar. E o interessante é eles chegarem para mim e falar, pô, quanto menos eu falo, melhor o time é. Eu falei, tá vendo? Parece que no jogo, né? No jogo nessa fase no jogo, a gente mais atrapalha quando eles já entendem do que a gente quebra a fluidez, né? Exatamente. Mas tudo bem no treino, então... Uma coisa que não é de categoria de base, eu vou dar uma fugidinha aqui, a gente pode, de repente, vai ter que fazer umas 35 lives aqui, porque é uma coisa que eu acho que eu brigo muito, é o pessoal que fala, não, tem que ensinar leitura de jogo. Tá bom, mas quem é que tá lendo? É o técnico ou é o jogador? Porque, por exemplo, eu fui armador, um outro técnico foi pivô. Eu gosto de atacar pelo backdoor, pelo contrapé ali. Então, eu leio um jogo de uma maneira diferente, por exemplo, do meu amigo Espiga, que está aí, que foi técnico do Minas. A gente lê o jogo diferente. Então, para mim, um jogador que é ótimo, para ele não é tão bom. Porque ele vai achar que o jogador não está lendo o jogo como ele quer. Mas esse jogador está lendo o jogo como eu quero. Então, na verdade, é muito difícil. Eu não gosto quando um técnico fala, não, ele não entende a leitura do jogo. Ele não entende a leitura do jogo ou você não entende como ele está lendo o jogo, né? É difícil de explicar, mas... Né? Sim. Entendi. Você tem melhor. Até já que tu falou do pessoal que está ali, eu tinha até uma última, não é bem uma pergunta, assim, era mais uma curiosidade, era um interesse sobre brasileiro nos Estados Unidos, se você tem estudantes. Acho que você está ainda, né, Vitor, no Junior College, não está? Isso, estou no Junior College. Eu não tenho jogadores brasileiros, porque a minha universidade, por ser um Junior College, né, o Vandinho, ele trabalha no Junior College Division 1 e eu trabalho no Junior College Division 2. A única diferença que a gente tem é eu não tenho dormitório, eu não posso oferecer dormitório. Entendi. Por exemplo, se eu chamar você, Alan, vem jogar para mim. Você tem que arrumar a sua casa aqui. Então fica uma situação difícil. Se você falar, ô Vitor, pô, quanto é um aluguel aí? $500 por mês. Eu posso ir. Eu recebo você com... Claro que eu quero um jogador italiano, um jogador brasileiro,
mas eu trabalho principalmente com americano. Olha, entrou um japonês aí. Konnichiwa, watata, waikeda wataru. Apareceu um japonês aí. Pergunta ali. Olha Coach só, Vitor, vocês, só um minuto, Mônica, vocês que falaram que vocês estão, né, você é novo, você está sempre querendo aprender mais. Eu achei uma frase do John Wooden, que foi um dos maiores técnicos de basquete. Eu usava minha apresentação na filosofia. John Ele Wooden. falou o seguinte: um bom técnico de basquete está sempre ensinando. Um grande técnico de basquete está sempre aprendendo. Então não fica pensando que você, eu sou novo, tem que começar, tem que aprender. Não. Quem tem que aprender sou eu, rapaz. Se eu parar de aprender, você fica melhor que eu. Tem que continuar aprendendo. É o que eu disse, estou sempre aprendendo. O John Wooden é um dos técnicos para mim que eu basei minha filosofia nele. Foi quando eu disse ainda que eu tenho muito interesse. Quando eu comecei a pensar na minha filosofia que eu não tinha e montar, eu me baseei muito no John Wooden no que os técnicos que a gente sempre auxilia ou vê mesmo como adversário, né? Uhum. O que tu queria eu ia falar você tem aí vários polos, né, do Always Basquetebol. Uhum. São aí nos Estados Unidos, em várias cidades, é isso? Não. Aqui nos Estados Unidos eu tenho só na minha cidade, né? E aqui, quando a gente chama de cidade, mais parece os bairros aqui, né? Eu trabalho, na verdade, o Always Basketball, a gente abrange 6 cidades, mas a mais longe daqui são 25 minutos. Então não é uma cidade, é um bairro, né? Então eu tenho essas, quando eu falo são 6 cidades nos Estados Unidos, são os bairros que eu tenho. Da região, então. Isso, da região, exatamente. Certo. Então essa escolinha, e eu acabo a escolinha, eu acabo os meus times no 8º ano da escola. Porque depois é o basquete realmente da escola, do high school aqui. Então o pessoal fala, faz um time de AAU para 16 anos. Eu falo, não, eles têm a da escola, eles vão jogar pela escola. Se quiser jogar um AAU de alto nível, já está fora das minhas mãos, eu quero trabalhar. Porque eu já trabalho com universitário, então eu quero trabalhar com a base também. Uhum. Então, o Espiga já quer trabalhar para cá. O Espiga pode vir para cá a hora que quiser. Olha, vai dar poucas perguntas para o pessoal aí, mas... A gente pegou a primeira que apareceu aqui, eu anotei. Do Reginaldo. Reginaldo Palito. Deve ser, às vezes, conhecido teu atleta, não sei. Você tem alguma pretensão de dirigir algum time ou seleção no Brasil? Então, como você acompanha as outras lives, né? O Gilberto está batendo bastante na tecla, principalmente com o Vandinho, pelo Júlio, né, dessa atenção da CBB. Até acho que vai dar tempo aqui. De como a gente tem, né? O Vitor agora a gente acabou conhecendo pelas lives, assim, talvez a gente também não tivesse esse contato, por isso que eu disse que é uma coisa positiva que vem nesse momento. Com certeza. A gente vai atrás. E como a gente tem técnicos e atletas, né? No feminino e no masculino, brasileiros, que falta essa atenção, assim. Então a gente está trazendo, o Gilberto trouxe bastante isso nas lives dele, e quando a gente tratou com o Júlio e com o Vandinho, eles comentaram bastante sobre você também. Acho que você deve se conhecer. Não, isso para mim é o seguinte, eu assino embaixo o que o Gilberto falou. Eu não vou tirar o meu mérito, não é que eu vou tirar o meu mérito. Eu acho que o Vandinho deveria ser o técnico da seleção sub-18. Eu joguei contra o Léo, conheço o Léo no Brasil, mas eu acho que o Vandinho deveria ser o técnico ou o assistente técnico direto ali. Eu acho que o Júlio deveria ser o técnico do feminino, pela bagagem que ele tem, uma coisa sensacional. O Júlio devia ser o número 1 ou número 2 no Brasil. O Vandinho ali, 1, 2 ou 3 nos 3 primeiros. E eu acho que eu não vou falar, eu queria ser o técnico, eu acho que eu tenho muita condição de ajudar, como se fosse um olheiro, como se fosse um assistente durante o treinamento. Eu não preciso botar a camisa da seleção, sentar no banco, de botar no meu currículo, mas eu acho que a nossa confederação, ela poderia, não só o Vitor, o Vandinho e o Júlio, tem técnicos na Itália, tem técnicos na Alemanha, pode achar essas pessoas e fazer a rede de conhecimento. A gente conhece muita gente aqui, né? Claro que eu tenho um olho a mais pelos brasileiros. A gente vai na internet, procura um brasileiro, o cara vai jogar às 3 horas daqui. Eu pego o carro, vou lá, sento na arquibancada, acabou o jogo, o cara tá no vestiário, a gente fala alguma coisa
em português, pronto, viramos amigos, o que precisa, o que não precisa, e a gente faz um acompanhamento. Então, eu acho que a CBB poderia usar os técnicos de fora, nem que seja para dar um conselho. O meu nome não precisa estar na... Saiu a lista da federação, Vitor! Não. Liga para cá e bate um papo. Por exemplo, quando a seleção foi jogar no Japão, Campeonato Mundial 2006, ou isso, a Ana Sabatini, está aqui o Gilberto falou, a Ana é sensacional. Você imagina trazer a Ana e o Júlio para a seleção. Não ia ter para ninguém. O conhecimento que eles têm é uma coisa... Pode ser o Júlio e a Ana, pode ser a Ana e o Júlio. Pode ser um técnico do Brasil com a Ana e com o Júlio. Vamos lá, vamos crescer. Agora, quando o Brasil se classificou para o Mundial do Japão, eu liguei para a federação e falei, olha, eu estou aqui no Japão, o que vocês precisarem eu estou à disposição. E como eu conheci o Marcelinho Machado, joguei com ele no Fluminense, conheci alguns jogadores, eu fui lá visitar, né, na cidade, fiquei lá o tempo que eles tiveram. A seleção, o Lula Ferreira abriu a porta. Eu ia do hotel para o ginásio no ônibus da seleção. E acabava o jogo, eu ia para o hotel, aí o Marcelinho, foi uma vez o Marcelinho, o Marcelo Huertas e o Thiago Splitter. Eles falaram, cara, a gente está com fome ainda. Vamos no McDonald's? Pô, eu não sei como é que nem pega um táxi. Eu moro aqui há 10 anos já. Aí saímos, peguei um táxi, levei, fomos no McDonald's, voltamos. Quer dizer, só para dar essa ajuda. Meu nome não precisa estar dentro. Mas olha, vamos para o Japão. Tem um cara no Japão, liga para ele. Vamos na Alemanha. Tem um cara na Alemanha, liga para ele. Né? E aí liga para o cara da Alemanha e fala, vem cá, quem brasileiro que tem aí? Por exemplo, eu vou perguntar para você, uma menina de 14 anos, com 1,79 m, que joga no time da escola, ela com 14 joga no time da escola que é até 17. 30 segundos aí. Vamos abrir de novo, então? Pode ser? Aí eu posso salvar essa, aí a gente abre outra para finalizar. Beleza. Tá bom? Tranquilo. Pode ser, então. Como é que eu vou ver? Encerrar, né? Já voltamos. Tá, joia. Pessoal, volta aí. Estamos aqui? Então, voltamos. Agora... Então, Agora. uma menina de 14 anos, com 1,79 m, que joga com as meninas de 16, 17 anos. Ela deve jogar direitinho, né? Uhum. É a minha filha. Ninguém sabe dela no Brasil. Pois é. Então, quantas assim, né? Não estou falando que a minha filha tem que ser seleção, mas quantas devem ter por aqui? Né? Quantas? Então, e esses técnicos de fora, o Júlio, o Vandinho, eu, a Ana, a Anne, que trabalha com uma academia de basquete sensacional nos Estados Unidos. Não é que o Always Basketball, não pode nem comparar o Always Basketball com a academia dela. Uma academia dela um nível, estamos falando de um nível profissionalíssimo. Então, ela deve conhecer muita gente e a gente pode ajudar na seleção, com certeza. Agora, eu tenho orgulho, por exemplo, eu vejo a seleção com carinho, quem não gostaria de ser da seleção, mas a mesma coisa com o Detroit Pistons. Quando eu recebi o prêmio, eu fiquei muito feliz, mas eu não abri o Always Basketball para ganhar um prêmio deles. Eu não estou aqui nos Estados Unidos para um dia alguém me ligar e falar, vem para a seleção. Gostaria muito de ir para a seleção, mas tem muito técnico no Brasil qualificado e tem muito técnico fora qualificado também. Eu sou fãzão do Vandinho e do Júlio Pacheco. Eu acho que eles deviam estar aí, com certeza. Até na última live com o Vandinho, né, eu também não conhecia, conheci através do Gilberto agora. Fez até um convite depois da live para a gente ir lá, quando acabar tudo isso, quem sabe, do jeito que a gente gosta de passear e oportunizar esses intercâmbios. Eu acho que é uma coisa que mais eu gosto assim no basquete, que o Gilberto passou um pouco disso pra gente, nunca ficar parado, sempre ir atrás das coisas, aprender, conhecer as coisas e ver fora. Ele é muito doido pelos Estados Unidos, né, o Gilberto tá aí pra falar, mas é uma coisa que ele trouxe muito de conhecer. Agora o convite em Utah, quem sabe no momento a gente não... A casa aqui está aberta, olha só, eu falei para conhecer o Always Basketball também. Eu fiz uma clínica de rebote para o Basquete em Foco e eu falei na live lá, a casa aqui está aberta para quem quiser. Eu recebi um técnico do Brasil que era amigo de um amigo, não conhecia, nem conhecia ele, não tinha visto. Cheguei no aeroporto ali com um papelzinho, o João. Não sabia nem quem é. Pelo menos se vocês chegarem aqui, pelo menos o rosto eu já vi uma vez. Já sabe, né? E aqui em casa já veio o técnico da Lituânia, já veio o técnico do Japão, veio o técnico da Itália. Teve uma vez aqui em casa que tinham 4 italianos dormindo aqui em casa, acordavam, ia pra rua ver jogo de basquete. E eu moro num círculo de
Vamos lá, Michigan State é 1 hora daqui, né? Michigan State, que é famosa, do Draymond Green. Agora, Michigan University, que a Isabel Varejão está jogando aqui agora, né? Michigan University, Oakland University, Eastern Michigan, Detroit. Essas 4 são Division I. Elas ficam num cerco de 35 minutos da minha casa. Você vem para cá, pegou o carro. Em 35 minutos você está dentro da universidade. E, claro, a gente conhece os técnicos, faz amizade e tudo mais. Então, as portas estão sempre abertas. Quer vir para cá? Eu estou falando na internet. Olha o perigo, hein? Aqui, para vir para cá, não precisa pedir. Para vir para cá é só avisar. Ô, Vitor, estou chegando aí na quinta-feira. Me pega lá no aeroporto de Detroit. Aqui é a mesma coisa também. Eu posso apostar o meu salário aqui de 1 ano que o primeiro a aparecer aqui vai ser o Espiga. O Espiga tá louco para vir para cá. O Flávio Espiga, que foi técnico do Minas. Eu até falei... Acho que uma última pergunta que eu tenho também de dúvida você falou e você tem os polos aí, né, na região. Quantos professores que te ajudam aí? Como é que é essa estrutura que vocês têm? Isso. Aqui a coisa é muito diferente. Muito, muito diferente. Aqui, para ser técnico de um time de 5ª série, de 10 anos, de 11 anos de idade, a única coisa que você precisa é comprar uma bola e um apito. Você comprou uma bola e um apito, você é técnico. Não tem que fazer educação física, não tem o CREF, não tem que ter saído ex-jogador. E é um sistema que você faz a massificação do esporte. Qualquer pai pode ser um técnico. Então, mas aí não vale a pena. Olha só, não vai aprender o correto. Mas o menino de 8 anos precisa aprender o fundamento de arremesso da maneira precisa. Não. O menino de 4 anos tem que aprender a jogar basquete. O menino de 8 anos tem que aprender a correr e saltar. E aí a pirâmide vai subindo. Na categoria de base, eu tenho alguns ex-atletas meus que querem ser técnico de basquete que me ajudam. E eu tenho pais que são ex-jogadores, jogou basquete na universidade, jogou basquete na faculdade, pais e mães, que eles fazem, pô, Vitor, eu gostaria de ajudar. Então, a gente faz o time, monta o time, eu falo, você gostaria de ser técnico desse time aqui, da sua filha, mas você não vai ser técnico da sua filha. Você vai ser o técnico do time B. E outro técnico vai ser técnico da sua filha, que eu não quero o pai treinando. Na minha escolinha, eu não quero o pai dando treino pro filho, né? Pro filho. Mas o que eu faço é... eu ensino a eles. Eu faço muitas reuniões com eles. E eu treino duas categorias. Eu treino a categoria da 8ª série e um time da 6ª série. Mas eu vou a todos os treinos. Eu assisto, né? Eu fico vendo, tem vezes que eu não posso ir um treino porque é em outro ginásio, mas eu assisto no mínimo um treino por semana para dar um apoio para eles. Mas não é que tem o técnico que aprendeu, que é da universidade, que tem o CREF, que tem... Não. Você quer ajudar? Vem ajudar. Quer fazer um trabalho voluntário? Vem e ajuda. Certo. Mas eu também não pego qualquer um, né? Infelizmente, nesses 3 anos, eu pedi educadamente para ele parar de ser técnico depois de 2 meses, porque ele reclamava com os árbitros, fazia um show. Eu falei, olha só, cara, eu adoro a tua emoção, adoro o teu entusiasmo, mas não combina com o meu sistema, eu não quero o Always Basketball, né? Não estou dizendo que ele não era bom, tem gente que gosta disso, eu não gosto. Eu não montei o Always Basketball para gritar com o técnico. Então, eu não reconvidei ele para o ano seguinte. Eu apresentei um outro técnico, né? A Mônica era técnica da equipe. No ano seguinte eu coloquei na internet. Esse ano vai ser o Alan. Então a Mônica já entendeu que ela... sim, que já... vai ficar só na arquibancada com um pomponzinho. Nesse sentido, a gente, assim, é bem feliz como é o nosso projeto. Ele também está dentro da universidade. A gente tende a começar as pessoas que estão entrando para conhecer e para ajudando da maneira que a gente passou também. O Gilberto também gosta muito disso, de pegar todas as fases, assim, começar ajudando ali agora, sempre auxiliar da Mônica, pega a turma de 4 anos, pega a turma de 10, pega a turma de 12, aí vem e me ajuda com os mais velhos, aí até chegar lá no Gilberto, que é o 17. Para ele ter, porque são coisas diferentes de ser trabalhado, se formar, né? Como a maioria é acadêmico, ou é estagiário, ou alguns começam como voluntário, né?
Quando a gente tem a opção de dar bolsa para os acadêmicos, a gente disponibiliza. E hoje a gente está com um grupo aí de mais ou menos 10 pessoas, que entre professores formados e acadêmicos, estagiários. E o que dá bastante suporte também, que você falou que aí os pais podem ser técnicos e tal. A gente começou ano passado um diferencial muito grande, foi a comissão de pais. A gente está até cheio de pais vendo aí, que eles dão esse suporte, eles foi criado para dar um suporte para o treinador fora de quadra. Como um Exatamente. projeto mais sem fins lucrativos, a gente precisava de algumas coisas às vezes, e não pode ficar cuidando de tudo. Ah, tem que arrumar o ginásio para o jogo, mas tem que cuidar do time do vestiário, tem que cuidar do jogo, tem que cuidar da arbitragem. Isso, quanto mais eu aprendo do trabalho de vocês, mais vontade eu tenho de ajudar, porque eu vejo muitas coisas que a gente faz em comum. Muita gente reclama, como é que são os pais no Japão? Como é que são os pais na Itália? Olha, em vez de se preocupar como é que são os pais, traz para perto. Traz pra perto, faz ajudar, faz o pai ser parte. E aí ele vai entender, não, minha função não é dar treino, minha função não é colocar o Joãozinho na quadra, minha função é arrumar um ginásio. Ou então botar 5 meninos no meu carro e eu sou responsável. Toda sexta-feira à noite eu tenho que levar a molecada para casa. E faz ajudar, faz a molecada ver que a gente está junto. Tem muito lugar que fala, não, pai aqui não entra. Mas peraí. Como é que eu vou falar pro menino que o pai dele não entra? Não, aí então ele não vai me ver como um amigo dele, porque eu não sou amigo do pai dele. Abraça todo mundo, faz todo mundo, porque o que importa é a molecada jogar. Não importa se o pai é chato ou se não é. Faz todo mundo ajudar, traz todo mundo para perto. Eu acho que uma outra coisa que eu falo muito que, por exemplo, a Mônica agora ela está de 4 a 10, não é isso, Mônica? 4 a 10, aham. Isso. Aí o pessoal faz assim, então aí se a Mônica fizer um bom trabalho, ela vai para 12 anos. Se ela fizer um bom trabalho, ela vai para 14. Eu sou ao contrário. Se a Mônica fizer um ótimo trabalho, ela vai ser de 4 a 10. Ela vai ser a melhor de 4 a 10 do Brasil, a melhor da América do Sul. Ela vai ganhar o prêmio do Detroit Pistons, porque ela é de 4 a 10. E aí o Alan, que é de 11 e 12, tem um trabalho super fantástico, porque ele sabe que vai vir de baixo. E o Alan foi campeão da Copa Argentina, Brasil e Uruguai de 10 a 12. Vai jogar 14. Não, o Alan vai ser de 10 a 12. E vai fazer um trabalho ótimo o de 14. Nossa. E vai fazer um trabalho ótimo de 14. Aqui todo mundo quer, não, eu vou ficar uns 5 anos no Mirim, aí eu vou pro infantil, e aí eu vou ser seleção adulta. Eu acho que não pode ser esse o pensamento. Você tem que ser o melhor do que você faz ali. Tem uma pergunta ali. Na nossa questão, que você falou, a gente oportuniza essa experiência justamente para a gente também ver. Porque a Mônica, ela teve uma experiência mais acima depois. A gente teve um feminino numa época, ela foi a técnica e auxiliar do feminino. E ela não gostou muito dessa questão de rendimento. Ela viu que, como ela teve a experiência dos dois lados, ela viu, nossa, o que eu gosto mesmo é da formação aqui. Mas é importante porque, assim, eu passei no 4 a 10 também no início, eu sei como é trabalhado ali, como é melhor ser trabalhado para chegar aqui. E se eu voltar para o 4 a 10... eu sei como o pessoal que está treinando, os técnicos do 12, do 15, como tem que estar o menino lá, o trabalho que tem que ser feito aqui antes, o trabalho que vai ser feito depois, acho que a experiência que é... E quanto mais tempo você passar ali, mais você vai saber como receber. Você falou, é sensacional, você sabe, você funciona. Não, eu preciso de um jogador assim. Por exemplo, agora vamos aumentar um pouquinho a idade. Eu sou convidado várias vezes para ir em escola, na escola média, como técnico universitário, para dar treino. E aí eu sempre faço uma palestra para os meninos, falo, olha, eu sei o que vocês precisam para chegar na universidade. Então eu posso dar esse conselho para vocês aqui. Mas eu acho que depois de estar com um universitário já há 8 anos, eu acho que eu não seria um bom técnico da 6ª série, da 8ª série na escola, por exemplo. Porque eu estou mais acostumado com lidar com o pessoal mais velho. Mas eu sei o que é preciso para chegar lá. Então eu preciso conversar com o técnico da escola. O Alan precisa conversar com a Mônica. A Mônica precisa conversar com o Alan. E isso que a gente precisa fazer. Não é a Mônica ficar pensando, não, se meu time for forte, eu tomo a vaga do Alan. Não, ela não quer tomar a sua vaga. Ela quer fazer o melhor para você, que você vai fazer o melhor para o outro, que o outro vai fazer o melhor para o outro, e a gente vai crescendo assim.
Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, hein? Vocês têm gente do Japão, do Brasil, da Itália e do Uruguai vendo a live aí. Acabou de entrar meu amigo Diego Martínez. Acabou de entrar, sensacional. E antes eu tinha visto também a coach do Uruguai que a gente fez a live, tava ali a Vitória. Então, e a Vitória, eu vi a live de vocês com a Vitória, e numa live da Vitória, o Diego aí falando, número 1, eu vi a live da Vitória, aí eu fui no Facebook do meu amigo Diego, e eles são amigos. Eu falei, peraí, cara, ô Diego, eu tô vendo aqui uma amiga sua. Entrei em contrato com a Vitória, já sou amigo da Vitória. Vamos continuar crescendo, vamos continuar um ajudando o outro. Isso que é uma coisa sensacional. Show. Bom, acho que a gente até falou bastante coisa, fizemos quase 2 blocos, um bloco e um pouquinho. Eu falo muito, desculpa aí que eu foi falo sensacional, foi muito bom. Acho que talvez a gente pode finalizar, vamos ver se a gente não vai, por que não manter e a gente marcar outros momentos, né coach? Mas, por mim, então, assim, não sei se tem mais perguntas, mas eu agradeço, né? Foi uma honra ter você aqui, foi um prazer. As nossas portas também estão abertas quando quiser vir conhecer o projeto. Vamos manter esse contato, né? Por favor. Eu mandei o projeto agora, foi em cima da hora, mas para você conhecer depois, para a gente continuar trocando ideias, o Gilberto também. Já viu falar toda hora, coach Vitor, porque o Vandir falou, o Júlio falou, e daí a gente veio, fez a live junto. Então as portas estão abertas para tratar com a gente, pelo Instagram, pelo WhatsApp, o que a gente for fazer. E isso. A gente só tem a agradecer pela experiência. Tranquilo, isso aí para mim, olha só, por exemplo, você trabalha com 4 a 10, 10 a 12. Quando vocês vierem para cá, quando vocês forem na universidade, eu quero que vocês assistam meu treino. E aí, quando a gente for no treino do Always Basketball, eu vou apresentar vocês e vocês dão o treino e eu vou aprender com vocês. Porque vocês são... Não, mas isso é verdade, porque o trabalho de vocês, eu não conheço o trabalho de 4 a 10 do Brasil. Você vem para cá ficar na minha casa, o preço é o seguinte, vai lá dar treino que eu vou ficar fazendo minhas anotações. Estou de volta. Aprendendo com o outro. Fechado. Vamos marcar, acho que vamos fazer um tour, a gente passa em Utah, chega em Michigan. Eu e o Vandinho. Inglês assim, né, mas coisa, detalhe. Tudo tá forte no inglês agora nessa quarentena, a gente sabe da importância, a Mônica tá indo nos cursos. Obrigado do mestrado, eu tenho que correr atrás ainda, mas a gente vai na coragem também, tá sempre aí, não pode perder a oportunidade. E só assim, quando eu vi o Vanderlei ali, aí ó, tá falando agora, Mônica, parabéns. Lá de Blumenau, né, cidade aqui que a gente tem próximo. Esse clube foi o que inspirou nossos pais a fazer a comissão, porque eles já tinham essa comissão de pais também. E ele faz a transmissão dos jogos. Até, encerrando aqui, aproveitar. A gente tem o YouTube, né, coach, que até falei contigo. A gente quer usar essa plataforma também para as lives. Eu fui lá, já tô seguindo. O pessoal se inscrever, que a gente precisa de 1000 inscritos para fazer live lá. Até para quando voltar a gente vai usar para jogos ao vivo. Nossos próprios pais, eles filmam. Então a gente pede ajuda ao pessoal a seguir, escrever. E a gente vai fazer live lá também. Quando tiver liberado, a gente não tem mais questão. Pro pessoal que tá vendo aí, vai no YouTube, se inscreve, não paga nada, não recebe e-mail, não fica recebendo e-mail na caixa. Vai ali, clicou e pode esquecer da vida. Vai ali, dá um clique. Tanto nosso quanto o seu, né? Do Always Basketball também, vai lá. Vamos botar crescendo junto. Muito obrigada, coach. Estou esperando vocês dois aqui. Pode deixar. Pode deixar. A gente também espera ser aqui. Deixar tudo isso passar, Deus quiser. Logo a gente volta aí para a quadra, que é o que a gente ama. Isso. Tá todo mundo agoniado, os atletas, os técnicos também acham que não, mas estamos. Treino virtual não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas então tá. Obrigada a todo mundo que assistiu também, mandou pergunta. A Luísa. Tem uma tia minha, tia Regina. Um beijo grande pra tia Regina. Familiares aí também. Se quiser dar um tchau em japonês. Pois é, em japonês. Minasan, arigatou gozaimasu. Obrigado. Pessoal, obrigado, tá? Valeu, coach. A gente fica se falando. Abraço. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.